Elcio, boa noite, Carlos. Quais as diferenças entre o King Seiko e o Gran Seiko e o Seiko tradicional? Bom, vamos lá. Gran Seiko é uma carta fora do baralho, tá? Gran Seiko é uma marca, tá? Hoje a Gran Seiko é uma marca. A Seiko hoje, existe a Seiko Holdings, ou seja, a Seiko, né? Que toma conta de todas as empresas, tá? Que aí nós temos ali as lojas Wacom, né? Ali em Ginza, nós temos ali embaixo também a Epson, nós temos ali embaixo também a Seiko, ou S2, né? S2 Instruments, ou S Instruments, ou S2, conforme vocês queiram, e depois a Gran Seiko agora, tá? Então, existem algumas outras empresas, mas eu vou focar nessas 4 aqui, que são as mais importantes dentro da nossa história aqui, tá? Então, as empresas Wacom aqui é onde começou tudo, onde começaram, o Kintaro Hattori fundou essa empresa justamente para poder revender relógios suíços em 1881 e é o grande carro-chefe como é que fala? A princesinha da família Hattori, né? Porque foi aí que começou tudo, tanto é que hoje a Torre Wacom, por exemplo, lá em Ginza é considerado o cartão postal de Ginza, né? Depois nós temos a Epson, tá? A S2 ou Seiko Instruments, tá? E a Gran Seiko. Agora são 3 empresas de relógio, tá? Então a Epson, tá? A Epson é uma empresa mais voltada para o lado tecnológico. Tá? Então, ali para você ter uma ideia, o Yoshikazu Akahane, que nós estávamos contando a história, desenvolveu o Spring Drive dentro da Epson, dentro de sua, né? Já a S2 Instruments é uma empresa da Seiko voltada mais para relógios mecânicos, né? Lógico que ele produz também calibres quartzo, mas a vocação da S2 é mais para calibres mecânicos. Já a Gran Seiko são relógios mais sofisticados, tá? Sofisticados. Então, isso aqui são empresas, certo? Então, o que você está me dizendo ali são coisas completamente diferentes, entendeu? Então, o Gran Seiko é uma empresa que produz os relógios Gran Seiko. Gran Seiko são relógios de luxo, são relógios diferenciados. Tá? Então, ali eles vão trabalhar com relógios de platina, relógios de ouro, relógios top de linha, vai estar tudo ali. Por isso que os Spring Drives estão na Gran Seiko, tá? Quando nós falamos de Epson e S2 ou Seiko Instruments, tá? São 2 empresas co-irmãs, porém rivais, tá? Então, no caso, a S2 e a Epson são rivais desde 1953, tá? Uma querendo produzir o melhor relógio que a outra. Tá? Chegou num ponto que a Epson, para produzir relógios automáticos, ela já não conseguia produzir relógios automáticos à altura que a Seiko tinha. Porque ela teria que criar não só o relógio, mas também criar todo um embasamento de uma marca, né? Então foi mais fácil ela comprar a Oriente. Então hoje a Oriente faz parte do grupo Epson. E a Seiko faz parte do grupo S2. Então isso aí é o conglomerado Seiko. Entendido? Agora, quando a gente fala de King Seiko, tá? King Seiko é uma linha de relógios, tá? King Seiko é uma linha de relógios. O que é o King Seiko? King Seiko Prospex é a linha de relógios da Prospex. Então, tem a linha de relógio Prospex ali, são simples, né? E a King Seiko, ela ganha um upgrade da linha tradicional. O que é esse upgrade? Geralmente, eles vêm com bezel de cerâmica e vidro de safira, tá? A mais que a linha tradicional. Então, a linha King Seiko é exatamente isso aí, tá? Agora, existe também o King Seiko, que é um outro modelo de relógio, tá? O KS é outro modelo de relógio, tá? Lembrando o seguinte, em 1960, quando a Seiko lançou o Gran Seiko, tá? Eles lançaram o Gran Seiko, chegou na conclusão que o Gran Seiko pertencia à Epson. Tá? Por que pertence a Epson? Porque a grande maioria da tecnologia utilizada no Gran Seiko era a Epson. Então, quando falaram assim, quem que produziu o Gran Seiko? Foi a Epson. Tá? Nessa época, o S2, a Seiko Instruments, ela não tinha um relógio no mesmo calibre que o Gran Seiko. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram o King Seiko em 1965, perdão.
tá? Então, o King Seiko foi uma resposta da S2 para a Gran Seiko que a Epson tinha criado, certo? Então, as duas começaram a se degladiar ali, chegou num ponto que a Seiko, a Holdings, né, falou assim, olha, não tem como a gente manter a King Seiko e a Gran Seiko, então vamos tirar uma de linha. Tiraram o King Seiko e mantiveram o Gran Seiko por conta do renome internacional que a Gran Seiko já tinha, tá? Então, o King Seiko saiu de cena naquela época. A partir do momento que em 2017 a Seiko tira a Gran Seiko de dentro da Seiko ali, traz ela para fora, abre-se uma lacuna dentro da Seiko, dizendo assim, agora quais que são nossos relógios de luxo? Os nossos relógios mais sofisticados. A Gran Seiko saiu. Aí eles começam a trazer relógios novos, que são os novos Presage agora, por exemplo, como o Presage Rick Watanabe que eu mostrei na quarta-feira, né? Também o modelo Porcelanarita, né? São modelos sofisticados que eles começam a trazer na linha Presage. Só que ainda faltava um nome ali em cima, né? E esse nome veio com o King Seiko, esse review do King Seiko. O King Seiko vai continuar? A gente não sabe. A princípio foi só um revival de 1965. A gente não sabe se o King Seiko continua ou não na linha, tá? É uma incógnita pra gente ainda também, tá? Agora, para finalizar, o Seiko tradicional é o Seiko Vintage, que o nosso amigo ali em cima tinha perguntado, o Vinícius tinha perguntado a respeito do Seiko Vintage, tá? O Seiko Vintage é a linha tradicional. Essa linha tradicional provavelmente deve continuar ainda, mas com um upgrade de máquina. Isso é a minha visão, tá? Não é a Seiko que está dizendo, é a minha visão, porque eu já tenho visto alguns modelos da linha Vintage com calibre 4R no Japão, tá? Então, como lá no Japão já lançou a linha 4R da linha Vintage, por que não trazer para o exterior também? Então, é um reflexo do que acontece no Japão, certo?